Dr. Greer. Isso aqui é um assunto tanto longo, mas eu tenho que falar para vocês que é muito bom. É muito bom demais. Isso aqui agrega demais. Isso aqui é um post do J. Booker, 2019. Tá? Editado em 2024. Muito bem. J. Booker. Existe uma literatura fascinante sobre extraterrestres de aparência humana. Presta atenção. Que vivem entre nós. Aliás, Robert Dean já trouxe essa evidência, que trabalhava na OTAN, onde ele trouxe um documento oficial mostrando que os oficiais da OTAN, na década de 60 e 70, estavam preocupados porque muitos extraterrestres estavam se infiltrando em agências de inteligência, naquele tempo. Até pensei que poderia ter conhecido um no aeroporto internacional de Los Angeles. Sem falar do JP, né? JP participou de um programa de assimilação de extraterrestres em nossa sociedade. Muito bem. Até pensei que poderia ter conhecido um no aeroporto internacional de Los Angeles. Quando eu levei o Dr. Greer, presta atenção, Dr. Greer, grande trabalhador da revelação, eu diria um trabalhador de luz. Incansável, Dr. Greer. Dr. Greer é um exemplo de perseverança e de persistência. Dr. Greer para ir lá, em fevereiro de 1994. Isso foi antes do Ingo Swann. Aqui a foto do Ingo Swann. Ingo Swann, aqui para vocês. Ingo Swann, para quem não sabe, foi um dos primeiros empatas intuitivos do Serviço Secreto Espacial. E também denunciante. Publicar Penetração. Fecha aspas. Nesse livro, Swann escreve o encontro com um belo ET humanoide, sendo perseguido por dois tipos obscuros de operações secretas, que monitoravam as suas atividades. O homem supostamente encarregado da vigilância era um misterioso oficial de inteligência chamado Axelrod. Senhor Axelrod. Muito bem. Que era o chefe dele. Ingo Swann. Swann foi o primeiro médium. Médium. Então, pessoas que têm habilidades psíquicas, como empatas intuitivos, são como médiums. Tá? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Foi o primeiro médium que trabalhava para o governo dos Estados Unidos, porque ele era telepata, empata intuitivo, que é uma grande habilidade. O que é um empata intuitivo? Vai além da telepatia. Então, ele consegue sentir os sentimentos e as emoções das pessoas. Então, ele consegue perceber se uma pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Então, uma grande capacidade. O primeiro médium empregado no programa de visão remota, também visualizador remoto, da agência de 3 letras, da CIA, que começou em 1975, o projeto Stargate, para espionar o que? Extraterrestres. O projeto Stargate é uma derivação do projeto Montauk. O projeto Montauk, que na verdade englobava vários projetos psíquicos diferentes. Então, o projeto Stargate era mais direcionado para a questão da visão remota. Tinha alguns que eram para criar portais, outros eram feitos para habilidades, por exemplo, de telecinésia. Então, haviam várias categorias diferentes. E vários agentes diferentes também. Bem legal, com várias especificações. Para espionar extraterrestres. Esta era a função do Ingo Swann. Ele conseguia identificar esses extraterrestres que estavam infiltrados em nossa sociedade. A foto dele aqui. Autor de livros também. Swann afirma que certa vez estava fazendo compras em um supermercado em Los Angeles, quando notou uma mulher muito atraente, lindíssima, lindíssima. Ele afirma que seu corpo começou a zumbir fisicamente quando ele viu com o canto dos olhos. O canto dos olhos começou a zumbir. Falou, essa mulher aqui tem alguma coisa diferente. E intuitivamente recebeu a informação de que ela era uma quê? Uma ET, uma extraterrestre infiltrada em nossa sociedade. E recebeu informações de que ela era uma extraterrestre. A princípio, rejeitando a ideia. Falou, não, acho que eu tô louco. Eu acho que eu errei a minha intuição. Não é possível um negócio desse. Mas aqui, eu sinto no âmago do meu ser que ela não é desse mundo. Ele obteve confirmação independente de sua identidade extraterrestre. Ao observá-la sendo seguida por 2 agentes, Axelrod, olha só, também no supermercado.
Então, os agentes dessa agência de 3 letras usavam o Wing Swan para identificar e prender extraterrestres. Meus amigos, você pode achar isso surreal, mas o trabalho do Dr. Greer, Steve Greer, denota que as agências de inteligência dos Estados Unidos sempre perseguiram os extraterrestres, que era uma ameaça para eles, principalmente porque eles estavam se filtrando em nossa sociedade, estavam ocupando cargos-chave nas agências de inteligência, alguns se passando por políticos, empresários. Então, era um grande problema para eles. Vamos dar continuidade. Por isso que eles precisavam das instituições dos chapéus brancos para dar uma cobertura para esses grupos de extraterrestres. É só ver o caso, por exemplo, do Valiant Storm, 1957, do Frank Strangers, um estranho do Pentágono, onde o Voltor, junto com vários extraterrestres, se infiltraram na nossa sociedade. Aliás, acho que ali foi o ponto onde esses extraterrestres começaram a se infiltrar na nossa sociedade de uma forma mais abrangente. Muito bem. Apesar que isso já acontecia. Né? Se você pegar, por exemplo, o Howard Menger, o Howard Menger é impressionante, porque o Howard Menger, ele tinha sonhos com pessoas, com um grupo de amigos, e ele sabia que esse grupo de amigos eram extraterrestres. Ele sonhava repetidamente, corriqueiramente com esses seres. Só que ele achava que isso é sonho. É só um sonho. Com algumas mulheres e alguns homens. Sonho. E o Howard Menger trabalhava numa mobiliária. Ele era um agente. Né? Muito bem. E uma vez veio um senhor, queria comprar uma casa. E ele achou bastante familiar. Mas eu já conheço essa pessoa. Não sei de onde, mas eu já conheço o senhor. E ele foi acompanhar essa pessoa, né, até um imóvel que eles queriam adquirir. E quando ele chegou ali, ele falou: Howard Menger, somos nós. Lembra dos seus sonhos? Ela é fulana, ela aqui, estou apresentando por um. Diz que ele quase caiu de costa. Quase caiu de costa, Howard Menger. Nós somos seus amigos, somos a sua família de alma. Vocês já imaginaram isso, meus amigos? Isso vai acontecer com cada um de vocês. Vocês terão um encontro com a sua família de alma face a face. E começa com um sonho. Você acha que é um sonho. Uma visão. Foi assim que aconteceu com Howard Menger. A confirmação final de que a fêmea, chamam de fêmea, né? Coisa terrível. Era extraterrestre, ocorreu pouco tempo depois, quando Axelrod telefonou para Swan para discutir se a fêmea extraterrestre havia se comunicado telepaticamente com ele. E Swan lhe assegurou que nenhuma comunicação telepática havia ocorrido. Os esforços de Axelrod para monitorar a fêmea extraterrestre e sua preocupação com Swan está em comunicação telepática com ela. É bom afirmar aqui, meus amigos, não é o meu intuito aqui fazer sensacionalismo, mas eu vou ter que trazer isso para vocês. Existem documentos, fatos, o próprio Michael Salla já falou isso. Muitos desses extraterrestres pagaram com a sua própria vida e foram o quê? Torturados. Pelas agências de segurança. Muitos. O Dr. Greer tem vários documentos classificados que demonstram isso. Vários. Estar em comunicação telepática com ela e seu aviso de que ela era uma perigosa. É perigosa, sempre aquele negócio, né? Sugeriram que os esforços de Axelrod faziam parte de uma polícia oficial para impedir que civis comuns confraternizassem com os extraterrestres. Então a Deep State tinha muito medo que as pessoas chegassem perto desses terrestres, porque iam sentir a energia deles. Estão entendendo? Iam sentir a energia deles, ia despertar a humanidade, né, que seria um botão para ativar o nosso nível de consciência. Então eles tinham muito medo que as pessoas se aproximassem dessas pessoas. E eles eram caçados. Escuta o que eu estou te falando, caçados pelas agências de inteligência. Mas mesmo assim eles nunca desistiram. Nunca desistiram. Outro aspecto notável do encontro de Swan com o extraterrestre é que ela foi seguida por 2 agentes secretos de Axelrod. Isso ajuda a confirmar que os extraterrestres que se misturaram com a população, em geral, são monitorados por pessoal secreto, que é retirado de várias unidades de forças especiais dos serviços militares e de inteligência. Outro casal de denunciantes que ajuda a ilustrar o uso de força especial para tal trabalho de monitoramento é o testemunho de um suposto ex-membro da elite britânica, especial
Boat Service, está aqui para vocês. Isso aqui. As Forças Especiais Britânicas. Que afirma que durante seu emprego, ele teve que prender 2 mulheres que eles acreditavam ser extraterrestres. Hoje, meus amigos, a Aliança da Terra consegue dar cobertura para os extraterrestres, mas no começo, na década de 60, na década de 70, até a década de 90, 2000, era um risco absurdo que eles tinham que passar. São os verdadeiros heróis. Agora eu me pergunto, você faria o mesmo para salvar um outro planeta, uma outra espécie? É algo para se pensar. E pensar muito. Muito, com muito carinho. E tem pessoas que dizem, os extraterrestres não estão fazendo nada. Estão só arriscando a vida. Alguns foram torturados. Eu vou ter que mostrar isso. Para acabar com essa narrativa. Narrativa de quem não entende o que está acontecendo. O que esses seres tiveram que se sujeitar. Teve um caso, meus amigos, que um foi dissecado vivo. Tá? Com depoimentos. Dr. Greer, eu não vou ficar aqui dando sensacionalismo. Extraterrestres. Aliás, o Dr. Greer disse que nós temos que pedir perdão à humanidade por essas atrocidades. Ele fica envergonhado de ser humano. Palavras do Dr. Greer. Ele tem vergonha. Vamos dar continuidade. Tal política sugere que as autoridades governamentais responsáveis determinaram que, embora os próprios extraterrestres não apresentem uma ameaça à segurança nacional, e a divulgação não autorizada de sua presença constituiria uma ameaça à segurança nacional. O comportamento e a preocupação de uma das mulheres que assegurou o agente de inteligência responsável porque prendê-la, que ela estava segura, ajuda a ilustrar a natureza benigna dos extraterrestres, que vivem entre nós, e como eles não apresentam diretamente uma ameaça à segurança nacional. Muito bem. E o mais incrível, por que o Wing Swang ficou revoltado? Porque com um impacto intuitivo, falava, mas esses seres são bons. Eles querem o nosso bem. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês são os bandidos. Entenderam, meus amigos? Por isso que ele se tornou um denunciante, ele se revoltou. Ele ficou enojado. Agora vamos para o Dr. Greer aqui. Prestem atenção. Prestem atenção. Não sei se vai dar tempo para as perguntas hoje, gente. Eu não posso, eu tenho que apresentar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é para elevar o seu nível de consciência. Entender quais são as regras do jogo. Entender a dimensão do que estamos vivenciando. 2 meses antes de levar Dr. Greer, eu sei que tem pessoas que vão reclamar, mas não tem problema. Também a gente fica até, né, gente? Fica até mais tarde. Aqui. LAX, Aeroporto de Los Angeles. O líder, aqui, CSETI, se reuniu com o diretor da agência de 3 letras. Na época era o Wesley. Aqui. O James Hulsey. Muito bem. James Hulsey. Que em dezembro de 1993, no dia seguinte à reunião, tive um sonho acordado. Acredito que isso também pode ser chamado de download de contato. Então, este amigo pessoal do Dr. Greer, conhecido dele, né, admirador do Dr. Greer, esteve no aeroporto quando ele se encontrou em 1993 com o diretor da agência de 3 letras, o James Hulsey. É bom salientar, meus amigos, que muitas pessoas também nessa agência de 3 letras simplesmente estão enojadas com o sistema. E era o caso desse senhor, pelo menos esse senhor, que era o diretor da agência de 3 letras na ocasião, ele tinha amor pela humanidade. Não era uma pessoa do mal. Em reunião privada de 3 horas com o Dr. Steve Greer, o diretor da CIA declarou, presta atenção, eu sei que esse assunto é real, Dr. Greer. Eu sei dos extraterrestres, isso é verdade. Eu quero saber por que diabos eu não consigo ter acesso a esses documentos. Eu não tenho acesso a nada. Nem o presidente. Ele explicou, não, provavelmente é os Majestic 12. Acesso, código de acesso especial que o senhor simplesmente não tem como. Não chega, o senhor simplesmente não pode ter esse acesso especial. São projetos, e aí eles sempre vão usar como pretexto a questão da segurança nacional, como sempre. Desde a Operação MacBird no início da década de 50. Em 1993, dezembro de 1993,
O diretor da Central da Inteligência tem acesso negado ao inquérito presidencial sobre o arquivo de OVNIs. O presidente Clinton, na ocasião, com seu grande interesse no assunto de OVNIs, pediu ao seu diretor da agência de 3 letras, o James Olsey, que eu mostrei para vocês, para ver os arquivos confidenciais sobre OVNIs. O diretor da Inteligência Central, o James Olsey, isso aqui eu peguei do site do Dan Willis, aqui é uma enciclopédia, teve acesso negado aos arquivos confidenciais de OVNIs, frustrado pelo fato de acesso ao chefe da agência 3 letras ser sido negado. E para ele, o presidente também foi negado. Ele procurou autoridades sobre o assunto do setor civil, e uma vez que era evidente que a estrutura da cadeia do comando dentro da comunidade de inteligência tinha sido de alguma forma infectada ou comprometida a partir de dentro. Então, para saber mais fora dessa estrutura, ele constatou o diretor do Centro de Estudos de Inteligência Terrestre, a CSETI, que é fundada pelo Dr. Steve Greer, tá? Que isso aqui são as siglas do Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre, fundação do Dr. Steve Greer. 1993, presidente Clinton declarou ao correspondente da Casa Branca, Sarah McClinton, citou uma fala de Clinton em resposta à divulgação de OVNIs. Sarah, há um governo secreto dentro do governo. Repetindo, Sarah, há um governo secreto dentro do governo e eu não o controlo. Eu sou um presidente de mentirinha. Ele descobriu. Pois é. Sou apenas o quê? Uma figura, uma capa. A capa do livro. Só isso. Uma figura de proa. Greer, Dr. Greer, tendo sido levado à consciência da gravidade da situação, com acesso negado ao diretor da inteligência central, e as implicações para o mundo inteiro, se essas operações corporativas ilegais e desonestas forem permitidas, continua a operar uma agenda ilegalmente fora do nosso constitucional governo. Totalmente ilegal. Cometendo atrocidades. Sem falar de suprimir tecnologias. Portanto, a questão colocada pelo diretor da agência de 3 letras é como divulgamos aquilo que não temos acesso. Perguntou para ele, como, Dr. Greer, nós vamos divulgar algo que nós não temos acesso? O que a gente faz? O Greer se reuniu com seus conselheiros militares, porque o Greer conhece muitas militares, pessoas realmente importantes nos Estados Unidos. E foi tomada a decisão de iniciar o projeto de arquivo de testemunhas, reunindo centenas de testemunhas militares, de inteligência corporativa, coletando depoimentos em vídeos e documentação oficial. Aliás, ele faz isso há 30 anos, por isso que ele lançou um site com 5 terabytes, com esses vídeos, depoimentos e arquivos. 5 terabytes. Centenas de denunciantes que estavam dispostos a testemunhar sob juramento antes de uma audiência no Congresso para divulgação. Então ele criou esse projeto. Você imaginaria que esse sistema judicial justo, se você tivesse 5 testemunhas dispostas a jurar sob juramento, sob pena de perjúrio, que é algo que é verdade. Então, nos Estados Unidos você não pode mentir, né? Principalmente diante de um tribunal. Você teria um caso encerrado. Graças aos esforços do Dr. Greer, temos mais de 500 testemunhas. Quando você realmente precisa para estabelecer uma verdade. Não tenho 3, eu tenho 500 testemunhas prontas para falar, revelar a verdade para o mundo. Steve Greer, aqui do Instituto, muito bem, seu instituto. Com o lançamento do livro Contato Extraterrestre, do Dr. Greer, vários anos depois, o diretor da agência de 3 letras, o James Olsey, aparentemente precisava limpar os registros oficiais daquela reunião. E escreveu uma carta ao Dr. Greer, tá aqui a carta para vocês, assinada por ele, em 16 de setembro de 1999, afirmando que o Dr. Greer, pois é, ele teve que simplesmente negar tudo. Tá aqui, meus amigos, negar o encontro. Tá aqui a cartinha para vocês. No sonho acordado, ele teve essa visão, que experimentei na minha sala de plantão, que ele era médico amigo do Dr. Steve Greer. Por isso que o Dr. Steve Greer, ele é incansável. Ele fez o Disclosure, ele promoveu o Disclosure 1.0 no ano 2001. Promoveu o Disclosure também no ano 2023. E agora ele está promovendo agora uma nova leva de testemunhas que, segundo ele, seriam irrefutáveis. Agentes P3. Muito bem, a gente vai chegar lá.
No sonho acordado, que experimentei na minha sala de plantão, foram me mostrados 3 ETs diferentes, que pareciam ser altamente especializados em vários aspectos de interação com os humanos. A experiência foi como um tutorial e foi ministrada por um ET feminina, bastante alta e de pele acinzentada, semelhante a essa figura que vocês estão vendo na tela, tá? Com essa característica aqui. Que serviu como minha instrutora. Eu chamei de MM. E ela me disse que já tinha trabalhado comigo. Que maravilhoso, meus amigos, da família de alma dele. Então, os seres que entram em contato com você são só seus. É da sua família, coisa de família. Estão entendendo, meus amigos? Não vai ser o Torhanner Dion, tá? Não vai ser o Valnek. Vai ser da sua família de alma. Porque o Torhano, o Valnek é da família de alma da Helena Danã. Muito bem. Minha mentora extraterrestre, que chamei de MM, assim como aconteceu também com esse senhor, que era amigo do Dr. Greer, para gerenciamento intermediário. Explicou-me que sua missão era uma missão de segurança altamente especializada. Fantástico isso, meus amigos. Quando ela entrava na cabine telefônica, presta atenção, ela poderia mudar de forma entre uma mulher atarracada, bem feinha, atarracada, estranhinha, nada atraente, os tribufu, para uma mulher linda, com o corpo escultural. Isso eu lembro do Superman. Lembra que o Superman entrava na cabine telefônica e se tornava no super-homem. Bem interessante, podia mudar de forma. Aliás, o próprio JP, no programa de assimilação extraterrestre, fala que os extraterrestres têm uma tecnologia que eles podem mudar a sua aparência ao seu bel prazer. Fantástico. Incrível. Foi informado de que para a missão de segurança como esta no Washington National, os agentes eram obrigados a alterar a sua aparência típica. Ela me contou que usava cabines telefônicas e locais discretos, naquele tempo que hoje não vão usar mais, porque não existe mais cabine telefônica. Locais discretos para mudar de forma ou para fazerem contatos telepáticos. Ela disse que tinha que proteger uma pessoa importante para o disclosure. Isso aqui é lindo, meus amigos. Proteger uma pessoa importante para a divulgação. E quem era essa pessoa? Nada mais, nada menos que o Dr. Steve Greer. Que coisa, hein? Maravilhoso. No dia anterior, ele havia se reunido com um alto funcionário do governo. Quem era? O James Olsen, chefe da CIA. Que era o diretor da CIA, o Olsen. Voando da Carolina do Norte, o Dr. Greer teria pousado no aeroporto nacional. Se alguma organização semelhante aos Majestic 12 quisesse segui-lo ou cometer alguma outra travessura, vocês entenderam, tentar cancelar o Dr. Greer, o Washington National era o melhor lugar para interceptar. O diretor aqui do Instituto da Divulgação. MM tinha se disfarçado de aeromoça, da família de alma desse médico, que é amigo do Dr. Greer. Se disfarçou de aeromoça. E depois de funcionários do aeroporto, onde o Dr. Greer iria desembarcar para o encontro. Maravilhoso. Meus amigos, isso aqui eu estou dando um vislumbre para vocês de como ocorrem as operações de verdade na prática. Prestem atenção. E o risco que esses seres, essas pessoas sofrem. Estão se expondo. Vamos linkar com a informação do JP. O nórdico estava explicando que eles dispunham de uma cápsula tecnológica transparente que muda a aparência. Foi isso que eles utilizaram neles. Eles foram deixados no aeroporto e se comportavam como humanos normais, dizendo: ei, caras, obrigado pela carona. Até mais tarde eu te ligo. Essas coisas. Então o próprio JP corrobora que, de fato, os extraterrestres têm tecnologia, uma espécie de cápsula, que eles podem mudar a sua aparência. O Washington National, agora é chamado Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, não pude deixar de me perguntar se seria possível que extraterrestres de aparência humana pudessem estar no LAX para fornecer apoio ao Dr. Greer. Dr. James Buckers, ele é o autor desse depoimento maravilhoso, recebeu várias fórmulas matemáticas em sua cabeça no dia 12/12 de 2012. O que está acontecendo pela MM da sua família de alma? Essa moça aqui, tá, meus amigos? Essa aqui. O que está acontecendo? Porque estou vendo tudo isso?
Não me lembro de nenhuma dessas fórmulas matemáticas. Médico. Estava de plantão. Isso é significativo, porque nunca tive uma mente matemática forte e realmente tive dificuldades com física e cálculos na faculdade. Ouvi uma voz me dizer, a MM, presta atenção, você não precisa se lembrar disso, ou mesmo saber que isso significa agora, mas estará lá quando você precisar. Que maravilhoso. É como se tivesse dado um download para ele para um momento difícil. Para superar algo, para dar um presente para a humanidade, uma tecnologia, uma informação crucial no momento certo, no futuro. Muitas habilidades psíquicas intuitivas mais avançadas começaram a se desenvolver após essa experiência, incluindo visão remota, comunicação telepática com ETs, seres não físicos e interdimensionais, inclusive com o mundo dos espíritos. Desde então, ele informa o Dr. Greer por e-mail. Olha que lindo, por e-mail. Que eventuais perigos, caminhos e pessoas que ele está encontrando em contato. Apesar de ter cópias desses e-mails, Dr. Greer nunca validou isso publicamente. Acho que ele guardou isso em segredo. Apesar de acreditar ter sido salvo por entidades não humanas, ou seja, extraterrestres, em várias ocasiões. Fantástico. Fantástico. Tem que ter muita coragem, porque o Dr. Greer peita de fato a Deep State. Vamos continuar. Steve Greer, presta atenção nisso, meus amigos, isso aqui é lindíssimo. Acaba de lançar o projeto de inteligência, o Arquivos, os grandes sites com 5 terabytes. Esse site está na versão beta ainda, parece que agora melhorou, né, Leite? Existem alguns softwares para ajudar. Disponibiliza os testemunhos e documentos de apoio de centenas de denunciantes, uma nova base de dados online, que rapidamente se tornará uma ferramenta de investigação essencial. Muitos denunciantes fornecem relatos de testemunhas oculares de programas secretos relacionados a OVNIs, envolvendo recuperação de acidentes, captura de EBs, entidades não humanas, engenharia reversa corporativa, financiamento de orçamentos clandestinos, etc. Notícias de última hora. Dr. Greer Drops. Informações bombásticas. Divulgação catastrófica a caminho. Dr. Michael Salla. Uma divulgação súbita. Aqui, meus amigos, revelação catastrófica. Iminente. Batendo a porta. Resumo da entrevista do Dr. Steve Greer. Primeiro, tópicos mais importantes. O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos pediu há 3 anos para que o Dr. Greer chegasse no fundo do poço do que aconteceu sobre os WAPs. Dr. Greer tem memorandos e documentos da KGB, MI6, CIA, NSA, que serão disparados em breve. Ele promete, ainda este ano. São 112 depoimentos, 112 denunciantes de agentes de inteligência ultrasecreta, sites negros. Ele identificou sites aonde essas agências do orçamento negro operam, já identificou sites negros, onde essas operações acontecem. Ele vai expor tudo isso, meus amigos. Aonde comercializam pessoa, exatamente isso que você está pensando. Exatamente isso. Sem falar, vocês já imaginaram? Esse homem é alvo. Esse homem foi salvo, ele está vivo simplesmente por milagre. Porque, de fato, forças superiores estiveram com ele. É o que eu falo, meus amigos. Se você cumpre a sua missão, o universo encarrega para sua proteção. Se você realmente está desprendido. Você não faz isso por ego, você não faz por vaidade, você não faz para aparecer, para ser famoso. É porque você de fato quer a divulgação, você quer o bem da humanidade, por amor à humanidade. O mundo se abre, o mar vai se dividir em 2 e você vai passar. Foi assim que o Dr. Greer chegou aonde ele chegou. Presta atenção. Sem falar que esses nomes chegaram a mais de 650 do governo e agência de segurança dos Estados Unidos e do mundo. Tudo isso está sendo reunido e também será disparado muito em breve. Dr. Greer está organizando um site com 5 terabytes de arquivos, que seria uma biblioteca da divulgação. Tá aqui para vocês, tá? Aí você tem que colocar seu e-mail, passaporte bonitinho, dar o login. E por hora é de graça. Custou $milhões. Tá? Muito bem. Dr. Greer está entrando em contato com o congressista americano para investigar Mike Turner e Mike Rogers
por estar em conluio com corporações aeroespaciais como Lockheed Martin, recebendo o quê? Propina. Tá, meus amigos? Inclusive, isso já foi investigado, já mostrei artigos onde esses dois aqui eram muito próximos, né, de corporações aeroespaciais, algo bastante suspeito. E o Dr. Greer ele promete que eles serão desmascarados. Ele tem elementos que irão desmascarar esses senhores. Dr. Greer traz boas notícias. A partir do dia 20 de junho, presta atenção, 20 de junho, os denunciantes terão um aparato de proteção, pois as ameaças são inúmeras de desencarnarem não apenas os denunciantes, mas também o quê? As suas famílias, porque eles são baixos, inconsequentes. Dr. Greer faz distinção entre denunciantes como Davis Fravor e o Ian Graves, que apenas avistaram objetos e não estavam em estações de tecnologia reversa ou em projetos genéticos de hibridização. Então, uma coisa totalmente diferente. Alguém perguntou para o Dr. Greer, mas e o caso desses denunciantes do Congresso? Por que eles não foram ameaçados? Foram ameaçados porque eles simplesmente avistaram o APS, OVNIs. Eles não fizeram parte dos projetos. É uma coisa totalmente diferente. É outro nível. Esses não irão sofrer ameaças. Por isso, David Grush não foi mais a fundo e omite informações. Por isso que o David Grush foi até um certo ponto. Porque se ele passar e começar a falar sobre certos brinquedinhos, sobre também os pequeninos, coisas realmente cabeludas, aí a sua vida vai ser ameaçada. Os projetos secretos, o projeto Montauk, tecnologias suprimidas, MedBed, etc. Vocês sabem muito bem. Dr. Greer conta que um denunciante iria se apresentar há 15 anos. Isso aconteceu 15 anos atrás. Então apareceram homens de preto em sua casa e disseram, presta atenção como eles são baixos, olha como eles operam. Olha o modus operandi desses senhores, desses trevosos. Olha o seu computador. É mesmo, você vai depor, você vai falar sobre, vai expor a CIA, vai expor a NSA, Serviço Secreto Espacial, tecnologias avançadas. Pois bem, olha o seu computador e seu celular agora. Dá uma olhadinha lá. Estava repleto de conteúdo de abuso de pequenos. E o ameaçaram. Se ele dissesse qualquer coisa, você vai apodrecer na cadeia. É assim que eles fazem, meus amigos. Veja como é difícil. Outra boa notícia é que, segundo o Greer, uma célula do Departamento de Segurança vai desertar. Estão se preparando para fazer um grande depoimento irrefutável que vai abalar o mundo. Tudo isto engatilhado. Imaginem vocês, uma célula inteira do Departamento de Segurança da Inteligência dos Estados Unidos vão se apresentar, meus amigos, em grupo, como instituição. A nossa instituição garante que isso é verdade. Isso tem um peso absurdo. Absurdo! Isso sim tem o potencial de realmente alavancar a revelação. Também, segundo o Dr. Greer, os agentes psíquicos P3, a melhor parte, que eram usados, presta atenção nisso, ouve com carinho, para identificar e hackear o sistema de navegação dos OVNIs. Então, existe classificação de agentes psíquicos, que seriam ou médios, médium 1, 2 e 3, níveis elevados. Como eu comentei com a Edna na última terça-feira. Se você não assistiu, assista. Vai agregar muito no seu conhecimento. Então, meus amigos, esses agentes psíquicos seriam o quê? A nata. Seriam super médiums, que teriam capacidade de entrar no sistema de navegação de OVNIs ou APS. Porque os OVNIs trabalham com uma interface de consciência. Então, eles não são operados por maquinário de computador, com computador de bordo, por exemplo. Eles não têm computador de bordo. Eles são desprovidos de computador de bordo. Essas naves operam através de consciência. Aliás, existem inúmeras evidências dos próprios contatados e dos próprios, por exemplo, o próprio Ptolemy, nível de consciência. As naves orgânicas, do próprio David Adair, por exemplo. Auxiliados por um quê? Um brinquedinho de pulso eletromagnético. Estão entrando em contato com ele. Meus amigos, o Dr. Greer não brinca em serviço. E se ele está falando que agentes P3 estão entrando em contato direto com ele, é porque, de fato, isso está acontecendo. E sabe por que eles estão se reportando ao Dr. Greer? Dr. Greer,
nós somos agentes P3, nós estamos desertando, em grupo, como uma organização, e nós queremos fazer o processo inverso agora. Porque nós éramos usados para derrubar não só naves alienígenas, de entidades não humanas, mas também espaçonaves de tecnologia reversa, que também operam através de consciência, a mesma tecnologia, de governos estrangeiros, como do URSS, da China, etc. Mas agora nós queremos nos redimir, apesar que nós somos usados, eles não têm culpa, tá, meus amigos? Fizeram parte de MK, assim como a Rebecca Rose. Na verdade, eles são vítimas. Mas eles fazem questão de entrar em contato com esses seres extraterrestres para que haja o desembarque ainda esse ano. É fantástico isso aqui. Presta atenção. O próprio Dr. Greer testemunhou a existência desses brinquedinhos numa instalação classificada. Então, o próprio Dr. Greer é uma testemunha ocular, que são usados não apenas para derrubar naves antigravidade, meus amigos, inimigas de outras nações, mas também para derrubar OVNIs extraterrestres. Esses agentes psiônicos estão se reunindo e irão fazer o processo reverso para convidar os UAPs para um contato direto com o desembarque das espaçonaves. Tudo isso está sendo o quê? Planejado. Vocês já imaginaram isso, meus amigos? Esses agentes se apresentando, fazendo seus depoimentos no Congresso dos Estados Unidos, prestando seus depoimentos, seus respectivos depoimentos no Congresso dos Estados Unidos. Alguém vai dizer assim, mas como vocês podem provar que vocês são agentes psíquicos? Nós vamos materializar aqui para você uma caneta, diante dos olhos, na televisão, ao vivo. Nós vamos teletransportar essa caneta daqui até a sala ao lado. Como que você vai negar isso? Ah, mas não está satisfeito? Tudo bem. Agora a gente vai entrar em contato com extraterrestres. E assim que eles entrarem em contato com os extraterrestres, olhem para os céus agora. Vocês vão ver as naves. Tudo isso filmado ao vivo. Fantástico. Tudo isso transmitido pela televisão. Até que haja o desembarque dos extraterrestres. E eles vão fazer essa ponte de comunicação. Assim como fez Edward Leitz, no ano de 1954. E quando recebeu a primeira delegação de Alpha Centauro, que representava a delegação positiva, onde se encontrou com os representantes do governo dos Estados Unidos. 1954. O Edward Leitz fazia essa ponte. Então, telepaticamente, ele conseguia pegar as informações, é como se fosse um intérprete. Fantástico. O melhor de tudo é que esses denunciantes P3 irão se apresentar no Congresso americano e poderão provar as suas habilidades empiricamente, na presença de todos, com visão remota avançada, materialização, telecinese e contato com entidades alienígenas. Será uma revelação catastrófica. Presta atenção, não foi eu que estou dizendo isso. O Dr. Greer usou a palavra. Será uma revelação catastrófica, pois tudo está planejado para ser despejado de uma só vez, numa cacetada só. Por isso nós estamos engatilhando tudo engatilhado na questão do sistema financeiro, na questão bélica, também, todos os setores. E tudo vai ser despejado de uma só vez. Irá pegar todos de surpresa e será totalmente inegável. Dr. Greer termina dizendo, não vamos falhar, o melhor está por vir. Puxa vida. Não vamos falhar. E o melhor está por vir. Realmente sensacional. Deixa eu